Oi para você que me ouve. Eu vim aqui fazer o comentário de uma notícia que veio ao ar segunda-feira passada, dia 8 de fevereiro. Esse é um assunto que me toca, forma um tema, chega a tirar o ar dos pulmões de muitos pais, bem como deixar o coração deles mega apertado e deixar muitos adolescentes assustados e até pensativos. A capa dessa postagem apresenta uma tragédia que a mãe, Laura Berman, fez questão de trazer à tona, de dar determinados detalhes para que, segundo ela, outros adolescentes e pais não sejam vítimas quanto à mesma situação. E aí ela abriu sua dor com o mundo. Seu filho estava em casa, seguro, e perdeu a vida também em casa, em virtude de um pedido online. Através de uma rede social, ele teve contato com o traficante. O mix de drogas vicia mais, por isso ele é mais rentável para os traficantes, e foi isso que foi oferecido a esse adolescente de 16 anos de idade, que morreu de overdose em casa. Essa notícia veio à tona dia 8 de fevereiro, como eu já mencionei, exatamente um dia antes, ao Dia Internacional da Internet Segura, que é dia 9 de fevereiro. Isso me chama a compartilhar 3 coisas sobre as quais eu penso no tocante a esse assunto. Adolescentes estão vivendo um momento de experimentação. E então a exposição ao risco fica aumentada até mesmo em virtude da busca pelo prazer. O pouco que é possível saber da história, ela conta detalhes a respeito de como ele foi abordado, como a droga chegou até ele, mas a respeito da vida dele a gente não sabe muito, a não ser que ele era um menino extremamente dedicado aos estudos, que estava pensando já em construir o seu futuro. Mas pelo pouco que a gente sabe, parece que essa questão da característica adolescente em relação à experimentação foi o que mais se destacou. Nesse processo da experimentação, a identificação com outros adolescentes também fica muito presente. Se há outros fazendo, buscando essas coisas e comentando as sensações, não é improvável que outros adolescentes, movidos pelo senso de grupo e de pertencimento, sejam motivados e levados a fazer o mesmo. Porque do uso de drogas e bebidas ser uma questão mais sensível quanto ao adolescente, respeito ao seu cérebro imaturo quanto a conexões neurais ainda. Quanto mais maturo for um cérebro, mais suscetível ele fica a substâncias viciantes. Não só substâncias, mas também jogos. A mesma área do cérebro envolvida no vício de bebidas, de drogas, é também a área do cérebro envolvida no vício quanto a eletrônicos. Mas esse é um assunto tão importante também que ele merece um outro vídeo à parte. Então eu vou por um segundo ponto. Alguns pais já me perguntaram sobre o que fazer quanto a presentear o adolescente com um telefone celular ou quanto ao uso de redes sociais. Precisa exercer controle ou não? Vigio ou não? Limito ou não limito? E o meu posicionamento é sim para todas as 3 questões: controle, vigilância e limite. Entretanto, como uma pessoa que trabalha em parceria com o adolescente para que ele cresça, aprenda a desenvolver uma crítica, a tomar decisões por si só e de forma inteligente, o incentivo que dou é sempre de fazer que esse processo de controle, de vigilância, de limite, seja pensado em conjunto com ele. Sim, dá muito trabalho fazer isso. Muito mais trabalhoso envolver o adolescente do que fazer a imposição da ordem. Acredito que dá para ter a sensação de que a imposição, a última palavra sendo nossa, o ponto final, vai trazer sucesso a essa ordem que foi imposta. E isso não é verdade, porque diante de nós está uma pessoa em desenvolvimento, em transformação para se tornar um adulto, para pensar por conta própria. Então, essa reflexão me leva para o 3º e último ponto que eu desejo compartilhar com você. Parece clichê, que pode ser o que é mais ouvido por você quando o assunto é um filho adolescente ou um aluno adolescente. Mas não existe outro caminho, senão aquele do processo de envolvê-lo no desenvolvimento da sua própria consciência crítica, fazendo uso, portanto, da conversa. Acredito que essas 3 palavras, controle, vigilância e limite, elas podem ser tomadas a partir do seu sinônimo. Eu trouxe essas palavras porque são as que eu ouço quando alguns pais vêm me perguntar sobre isso. Controle como sinônimo de influência, vigilância como sinônimo de cuidado, e, portanto, amor e precaução. E limite como fronteira para clareza quanto ao permitido, ao possível, ao desnecessário e ao que é compreensível e vivível para a idade, porque cada idade tem uma experiência que está encerrada dentro daquela idade. E a crítica é o que é necessário para você saber dentro desse tempo, dentro desse momento de vida. O que não for utilizado, que não for experienciado, não precisa ser jogado na lixeira,
Pode ser, de novo, assunto, tema para conversa, tema para troca de ideias. Mas não é uma informação que você precisa acessar e fazer parte e saber bastante a respeito dela. Para esse último ponto do limite e, portanto, da fronteira, guie-se por perguntas. Então, abre aspas para alguma delas aqui. Essa situação teve esse fim, teve esse resultado. O que você pensa sobre isso? Você é tão importante para mim, será que eu estou conseguindo mostrar isso para você com clareza? Então, porque você é importante para mim, é que eu quero te dizer que eu preciso cuidar do que eu amo. Então, como que você percebe que tem cuidado de você mesmo, quanto às suas emoções, quanto àquilo que você vê, se você se ama, se você se gosta, como que você presta atenção para aquelas coisas que você permite entrar nos seus olhos, ocupar a sua mente, quanto às informações que você está buscando aí na internet. Olha, de acordo com os valores que eu tenho ensinado para você, esse tipo de informação não precisa ser acessada por você. Se você tem necessidade de conversar sobre ela, vamos trocar ideia, me faz perguntas, eu vou te escutar, vou ter um prazer em saber aquilo que está se passando dentro da sua cabeça, sobre as coisas que você viu, eu quero tanto saber mais a respeito do seu dia a dia. Como que a gente pode estabelecer uma parceria para que eu tenha certeza que você está seguro, de que você não está acessando informações e conversando com pessoas, e recebendo aquilo que não é bom para você para esse momento? O que você acha de a gente marcar um tempo para a gente trocar informações sobre as notícias, sobre as fofocas da semana? E depois disso, fecha aspas. São algumas perguntas. Pode ser que para o perfil do seu adolescente, algumas delas não sirvam, outras vão servir. Você pode fazer uma análise daquilo que você percebe que faz parte do seu contexto, que vai se encaixar melhor para você. O que não dá é para a gente abrir espaço para que o adolescente se sinta assim, em um momento de inquisição. Essas perguntas elas têm que fazer parte do cotidiano de maneira bem natural. E enquanto vocês comentam sobre a fofoca, sobre a notícia, você pode ir ensinando algo sem que você precise ficar lá palestrando. E se abra também para validar aquilo que ele trouxe como informação e como opinião própria. Que é o momento de você ir escutando essa outra pessoa que está diante de você. O filho saiu da barriga, a mãe tem a sensação de que é dela muitas vezes, e magoa perceber que o filho tem opiniões diferentes, visões de mundo diferentes daquilo que inclusive ela ou o pai ensinaram ao longo da vida desse adolescente. Mas é preciso se lembrar assim, é uma pessoa, se concentrar nessa informação, nessa compreensão, na verdade, para que você seja capaz de escutá-lo como você escutaria uma amiga, um colega de trabalho ou outra pessoa que estiver diante de você em relação às opiniões que tem. Quanto a mim, Suelen, a escuta sempre foi um valor muito importante para mim. Escutar primeiro, antes de eu falar o que eu penso, sempre me dá subsídios para conversar um pouco mais com aquela pessoa, para entender o sentimento dela, para devolver perguntas, para propor soluções de acordo com o perfil daquela pessoa. Existem pessoas que não gostam de soluções prontas, mas até para esse adolescente é muito necessário que a gente vá instigando, que a gente vá fazendo provocações para que ele aprenda a se posicionar. Uma das maiores dificuldades que o adolescente tem é de expressar suas próprias ideias, suas opiniões. E às vezes ele vai fazer isso da maneira mais rude ou mais que vai parecer pra gente como mais rebelde, porque ele tá querendo ser ouvido, ele tá desejando falar, mas ele não tem tantas habilidades ou todas as habilidades, não porque ele não seja inteligente e nem capaz, mas porque ele é uma pessoa em processo de desenvolvimento. Se a gente parar para analisar os adolescentes que estão nesse processo de formação de opinião, eles têm ali apenas 15, 16, 17 anos de vida. E eu não tô falando isso para minimizar ou para diminuir o adolescente, mas é para dizer que ele ainda tem poucos anos de experiência de vida. Dentre esses 17, 16 anos, grande parte deles ainda foi como criança. O cérebro matura ali, desperta para a adolescência por volta dos 10, 11, 12 anos de idade. Então, pelo menos ali 12 anos da vida dele, ele viveu como criança. E se ele tem 16, apenas 4 como estando nessa fase de transição para a vida adulta. Quando a gente escuta de verdade, a gente sempre consegue entrar no sentimento do outro. Quando existe uma ligação de pai e de mãe, então, essa técnica que é chamada de intercorporeidade aproxima muito mais as duas pessoas. Então, repetindo, escutar sem ficar pensando muito sobre o que dizer, o que eu vou dizer, o que eu vou falar sobre isso. Você pode ser como eu, que eu também erro muito nisso, interromper a pessoa no meio da fala sem que ela complete o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela está desejando expressar. Adolescente diferente do adulto nem sempre tem as palavras exatas para dizer aquilo que ele está sentindo, como um adulto tem a clareza de verbalizar ou de racionalizar as situações. E quando você se aproxima dele e escuta, ouve, faz a escuta ali apurada, atenta, sem tentar saber o que você precisa dizer ou a decisão que você gostaria que ele tomasse, a decisão que você percebe ser mais acertada, tente ajudá-lo a traduzir aquilo que ele está sentindo. Colocar nomes aos sentimentos. Pessoas se conectam com pessoas. E muitas vezes
Eu e você podemos nos distanciar das pessoas quando a gente fica preparando o nosso pensamento para responder aquilo que ela disse, ao invés de sentir junto com ela. E por vezes o que pode acontecer comigo e com você é que a gente acaba se armando. Bom, mas e você? Vou adorar saber o que você pensa sobre esses pontos que eu compartilhei aqui. Escreve nos comentários, vou adorar te ler. Um beijo, fui!